Olá pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Compartilhando Matemática. Você sabe resolver aqueles problemas que envolvem seno, cosseno e tangente? Pois é, então fica com a gente que nós já vamos já resolver esse tipo de problema. Então pessoal, eu sou o professor Anderson Diniz, sou professor de matemática e trago para vocês aqui hoje um problema que envolve justamente essas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Mas antes disso, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva. Se você gostar do vídeo, dê um like, compartilhe, deixe seus comentários, que isso é muito importante para a gente. Ok? Então vamos lá. Observe aqui o problema que eu trouxe. Então diz assim: uma escada rolante liga dois andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo que a escada rolante tem 12 metros de comprimento, qual a medida da altura de um andar para o outro? Então, olha só, eu tenho aqui a imagem, né, que ilustra essa situação. Como eu falei para vocês, essa situação ela envolve um conteúdo que a gente chama de razões trigonométricas, tá? Razões trigonométricas. Razões trigonométricas, tá? E aí é o seguinte, o que é que eu tenho aqui? Quais são essas razões trigonométricas? Tá? Basicamente nós temos o quê? Ó? Seno, cosseno e a tangente, tá? Não são só essas, mas basicamente nós vamos falar dessas aqui, tá? E aí, olha só, eu tenho aqui a escada, que tem 12 metros, né? Tenho essa inclinação dela aqui, vale quanto? 30 graus. E eu quero justamente saber qual é a altura, tá? De um andar para o outro. E essa altura eu estou chamando de H. Tranquilo? Então, vamos lá. Para a gente resolver esse tipo de problema, é o seguinte. Eu preciso lembrar o seguinte, ó. Nós temos, observa aqui uma situação, tenho aqui um triângulo, tá? Tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo é um triângulo que ele tem o quê? Um ângulo de 90 graus, que é justamente essa simbologia que você vê aqui, olha, esse quadradinho com esse pontinho no meio, tá? Então, quais são os componentes que formam esse triângulo? Tá? Eu tenho aqui esse ângulo de 90 graus, tenho esses três lados aqui. Esse lado maior aqui do triângulo, que eu vou chamar de A, tá? Ele é conhecido como hipotenusa, tá? Chamado de hipotenusa. Tenho esse lado aqui que eu posso chamar de B, ele é chamado de cateto. E esse outro lado aqui que eu vou chamar de C, também é cateto. Então, esses aqui são os componentes do triângulo. Tenho aqui um ângulo alfa, que eu vou chamar de alfa, mas pode ser qualquer outra letra também. Tranquilo? E aí nós vamos aqui, ó, agora ver como é que determina justamente o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo desse. Então, observa. Se eu quero calcular aqui, ó, o seno do ângulo alfa, seno de alfa, ele vai ser dado através da relação entre, no caso da razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, tá? Então eu vou pegar o cateto oposto, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nesse caso, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o cateto B. E a hipotenusa é quem? É A. Como é que eu vou fazer para calcular o cosseno? Cosseno do ângulo alfa. Estou tendo como referência esse ângulo aqui, alfa. Vai ser o quê? O cateto adjacente, que é esse aqui que está formando o ângulo alfa. Ó. Então, vai ser cateto adjacente dividido por quem? Pela hipotenusa. Nesse caso, quem é o cateto adjacente? É o C, que eu vou dividir por quem? Pela hipotenusa, que é o A. Como é que eu calculo a tangente? Tangente vai ser o seguinte, ó, vai ser a razão entre o quê? O cateto oposto e o cateto adjacente. Então, eu vou ter quem? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ser o quê? B, que é o cateto oposto, dividido por C, que é o cateto adjacente. Ok? Então, eu tenho aqui como eu calculo, observa como eu vou calcular seno, cosseno ou a tangente de um ângulo. Se você observar aqui relacionado à tangente, ó, a
tangente, ela é a mesma coisa que eu calcular aqui, ó, tangente de alfa é a mesma coisa que eu pegar o seno de alfa e dividir pelo cosseno. Se você observar. Por quê? Porque, ó, quando eu tenho aqui, ó, observa que aqui ficou B dividido por C. Então, se eu dividir o seno, que é B sobre A, pelo cosseno, que é C sobre A, vai simplificar esse A com esse A e vai sobrar quem? O B e o C. Então, a tangente de alfa é a mesma coisa que eu dividir o seno de alfa pelo cosseno de alfa. Outra situação que nós temos que levar em consideração também. Tem alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis no triângulo. Quem são esses ângulos? Os ângulos de 30 graus, ângulo de 45 e o ângulo de 60. Quando é dado esse tipo de ângulo, ele é considerado que a gente já sabe esses valores de seno, cosseno e tangente. Então não vai ser, em problemas, não é dado os valores de seno, cosseno e tangente. Você tem que lembrar os valores. Quando é dado qualquer outro tipo de ângulo, um ângulo de 15 graus, um ângulo de 40, de 80, é dado os valores de seno, cosseno e tangente. Então, olha só, tem uma tabela que ela auxilia a gente a lembrar desses valores quando a gente não está lembrando, quando a gente não sabe eles, ainda não memorizou, certo? Então, vamos lá, vamos montar essa tabela para ver se a gente... É bem rapidinho que a gente monta. Então, vou fazer aqui, ó. Essa é uma tabela que ela tem 4 linhas e 4 colunas. Eu vou pegar aqui, ó. Então, vou colocar aqui seno, cosseno, tangente. Aqui vai ter 30, aqui vai ter 45 e aqui vai ser 60 graus. Certo? E aí eu vou fazer, como é que eu vou preencher essa tabela? Observa. Eu vou pegar o seguinte, vou numerar aqui na coluna do seno, envolvendo todos esses ângulos, eu vou pegar, ó, de 1, vou colocar 1 aqui, 2, 3. Vou dividir tudo por 2, por 2, por 2 e por 2. Agora eu vou colocar raiz em todos os numeradores. Numerador é esse número de cima. Se eu fosse colocar raiz aqui, ó, não precisa porque a raiz de 1 é o próprio 1, certo? Então eu vou colocar aqui raiz de 2 e aqui raiz de 3. A mesma coisa eu vou fazer com cosseno, só que com cosseno eu vou fazer invertido. Eu vou colocar 3, 2, 1. Vou dividir tudo por 2. Dividir tudo por 2. E vou colocar a raiz, ó. Colocando a raiz. Não vou colocar no último porque não precisa que a raiz de 1 vai ser 1. Então, observa que agora eu já tenho os valores aqui de seno, cosseno, de 30, 45 e 60. Já tenho esses valores. Vou atrás da tangente agora para preencher aqui. Para preencher a da tangente, eu vou usar aqui essa relação, ó, que a tangente vai ser a divisão do seno pelo cosseno, que você já tem aqui, ó, os valores. Então, vamos lá. Ó, tangente de 30 graus vai ser o quê? Vai ser o seno de 30. Quanto é o seno de 30? Ó? 1 sobre 2. 1 sobre 2 dividido pelo cosseno, que é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Simplificando esse 2 com esse 2, vai sobrar quanto? Vai sobrar 1 e aqui embaixo raiz de 3. Olha só, ficou esse resultado. Esse tipo de resultado não pode ficar, tá? Não podemos ter resultados com radical no denominador. Então, nós temos que eliminar esse radical. Como é que a gente faz? A gente racionaliza. Quer racionalizar? Eu pego e multiplico todos os valores pelo valor que tem o radical. No caso, raiz de 3 aqui, ó. Raiz de 3 e aqui raiz de 3. E aí eu vou fazer 1 vezes 3. 1 vezes raiz de 3 deu raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é quanto? Que é 3. Então, aqui eu tenho a tangente de 30, que é quanto? Raiz de 3 sobre 3. Agora eu vou fazer para a tangente de 45. Tangente de 45, observa o seguinte, ó, vou pegar
o seno e o cosseno. Tá? Vai ficar a raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Observe que eu estou dividindo dois valores iguais. Ó. Esses valores aqui são iguais. Toda vez que eu tenho um valor dividido por ele mesmo, o resultado dá quanto? O resultado dá 1. Então, esse valor aqui é quanto? É 1. O resultado deu 1. E agora eu vou atrás da tangente de 60. Tangente de 60 vai ser quanto? Vai ser eu pegar o seno de 60, que é quanto? Raiz de 3 sobre 2, e dividir pelo cosseno, que é quanto? 1 sobre 2. Posso simplificar esse com esse aqui, esses dois números 2 aqui, ó, e vai ficar raiz de 3 dividido por 1, ou seja, a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Raiz de 3. Observa que eu preenchi aqui a tabela, certo? Uma tabela que ela vai me trazer esses resultados, esses valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis do triângulo, ok? Você observou que é bem simples para fazer, né? Você vai numerando 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, divide por 2 e aplica a raiz. Agora que eu já tenho esses valores aqui, já sei como é que calcula seno, cosseno e tangente, eu vou aqui resolver o meu problema, certo? Vou resolver o meu problema aqui, ó. Vou até escrever aqui agora, ó. Resolução. Então, observa agora aí, ó, que eu tenho aqui, tá marcando aqui que o ângulo é de 90, então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso aplicar uma dessas relações aqui, ó, para resolver. Por quê? Eu tenho o lado maior, que é a hipotenusa, e tenho um ângulo, e eu preciso do outro lado, que é o meu cateto oposto, ó. Aí eu vou olhar qual é a razão, qual é a relação que tem entre cateto oposto e hipotenusa. É quem? Ó, aqui, ó, cateto oposto e hipotenusa é quem? Vem ser o seno. Então eu vou pegar e dizer aqui, ó, que o seno de 30 graus é igual cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que vale quanto? Que vale 12. E aí eu vou pegar agora, quanto é o seno de 30? Eu venho aqui na tabela, o seno de 30 é quanto? Ó, seno de 30 é 1 sobre 2. No lugar do seno de 30 eu coloquei o valor dele, ó. Então eu vou ficar h dividido por 12. Fazendo aqui a multiplicação de meios extremos, vai ficar 2 vezes h, vai ficar 2h, igual a 12. 1 vezes 12 dá 12. Isso quer dizer que o h vai ser 12, o 2 vai passar dividindo. Então eu vou ter o seguinte, que o h é igual a 6 metros. 6 metros, porque não está 12 metros aqui, então eu tenho aqui 6 metros. Isso quer dizer o quê? Que o valor, né, da medida da altura de um andar para o outro é igual a quanto? É igual a 6 metros. Ok, gente? Tranquilo? Espero que você tenha compreendido essa resolução. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Pode estar fazendo seu comentário também, que isso é muito importante para a gente. Ok? Falou, galera. Bom estudo!